Olá pessoal, eu me chamo Elizabeth Mustafa, sejam muito bem-vindos a este canal. E hoje eu trago aqui uma reflexão sobre as profecias, em especial as profecias de Nostradamus, para ilustrar esse tema tão polêmico que são as previsões para o futuro. Muitas vezes nos perguntamos, será possível prever o futuro? Será que nosso destino já está traçado? Será que alguém pode com certeza dizer o que vai acontecer conosco? Hoje nós vamos refletir sobre isso, vamos conversar sobre essa figura tão misteriosa, tão incrível que foi Nostradamus e suas profecias, que algumas já se realizaram e outras ainda estão por vir. Vamos ficar atentos a essas questões e trazer também as reflexões religiosas da primeira, da segunda e da terceira revelação das leis de Deus para nos auxiliar a essa compreensão. Conhecido como Nostradamus, Michel de Nostre-Dame nasceu em 14 de dezembro de 1503, notem, no século XVI, no sul da França, em Saint-Rémy. Era um judeu convertido, porque neste período os judeus eram muito perseguidos pela Igreja Católica. Era filho de médicos e também de farmacêuticos. Farmacêuticos, naquele tempo, eram botânicos, estudiosos da medicina. E ele também se tornou médico e era muito curioso com a ciência da astrologia. Filósofo, médio vidente, tinha muitas visões desde a sua juventude. Era poliglota, falava várias línguas, era grande influenciador político também. Ele se tornou grande influenciador político pela sua fama como adivinhador do futuro. Ele tinha sonhos, visões, consultava os astros e também os espíritos. Neste livro aqui de Marques da Cruz, um grande pesquisador de Nostradamus. Este livro é muito denso, muito profundo e traz muitas revelações históricas, religiosas. Eu recomendo a leitura para todos vocês. É muito denso e existem muitas referências também de outros médios videntes. Neste livro, ele coloca que Nostradamus também consultava as mesas girantes, que era praticada por Allan Kardec na França, no momento em que Kardec iniciou sua pesquisa de mediunidade, sobre mediunidade, e também fazia contatos com os espíritos através dessas mesas. Segundo esse autor, este mesmo modo de conversar com os espíritos era praticado pelos sacerdotes assírios, pelos caldeus, pelos egípcios, pelos persas e até pelos gregos, lá no oráculo de Delfos. Então, nós percebemos que essas consultas que Kardec fazia no século XIX já era praticado por muitos outros estudiosos das ciências ocultas. A obra de Nostradamus é uma obra singular, complexa, que é muito difícil a nossa análise, principalmente porque trazemos um olhar do homem atual e precisamos olhar para aquele homem do século XVI, apesar de que Nostradamus está muito além do seu tempo. Nas suas obras, nós observamos cartas ao seu filho César, toda escrita em prosa. Existe também uma carta ao rei Henrique II, que ele tenta demonstrar ali que ele é um vidente católico fervoroso e que é obediente às leis da Igreja Católica, já que este período é um período de grande efervescência da Inquisição. Existem também as centúrias, que são 12 escritas em quadras, com versos de 10 a 12 sílabas. Vejam como ele era minucioso em seu trabalho, detalhista, mostrando que era grande conhecedor da literatura, da poesia, da prosa. E ele vai falando em toda a sua obra desta forma mística de ser,
como quem aponta para o que é sagrado, porque todos os textos sagrados do cristianismo, do budismo, do taoísmo, não é? E de tantas outras religiões são cifradas de metáforas. Ainda tem que ser retirado o véu da letra. Então, nós vamos observar isso também nessa obra de Nostradamus. Existem presságios que ele usa para escrever cada presságio em 141 sílabas. E as suas predições são 58 sextilhas. Então, é uma obra densa, com um conteúdo profundo, cheia de metáforas e que é preciso muito estudo. Quando nós nos propomos a conversar sobre isso, fazemos com muita humildade e sempre com essa perplexidade dessa obra ser tão grandiosa. Algumas previsões são claras, como ele traz aqui na Revolução Francesa, a fuga do rei Luís XVI. Porque sabemos que na Revolução Francesa, no período do terror, quando o rei foi aprisionado por aqueles que queriam fazer a Revolução Francesa, em especial Robespierre, nós vamos perceber que o rei foge e ele vai ser preso na fronteira com a Alemanha. E Nostradamus descreve detalhadamente essa passagem. Aspas para Nostradamus. Aqui, olha. Passaria na floresta de Reims ao pôr do sol e chegaria a Varennes, aldeiazinha perto da Alemanha, e que seria preso, trocado a roupa que levava por outra cinzenta, que seria atacado nas tulheiras e mitrado. Puseram-lhe na cabeça um barrete frígido, obrigando-no a beber um copo de vinho à saúde da República, e que seria chamado pelo nome de Cap, ou seja, Capeto. E isso seria causa de tempestade, fogo, sangue e guilhotina. Olha como ele fala, viu? Que a família real seria quase toda morta e que dos vermelhos, o mais vermelho mataria o vermelho, que ele fala aqui de Robespierre. Então ele está falando aqui do culto da deusa vermelha, que é a deusa razão, que faria correr sangue de inocentes, viúvas e virgens, prevendo aí a fase do terror da Revolução Francesa. Ele traz também a vinda de Napoleão Bonaparte, que ele coloca aqui na página 103. Olha, Nostradamus aqui citado por Marques da Cruz. Diz que Napoleão que ele teria um nome feroz, como das três parcas. Napoleão vem de Né-Apolion, que em grego significa novo exterminador. Que nunca um monarca francês teve este nome. Nasceria perto da Itália, quer dizer, na Córcega. De soldado iria imperador. Vexaria os padres com a esponja, como a esponja faz a água. De dolman curto, chegaria a ter manto imperial, que o manto, em vez de ter flores de lis, teria abelhas, sem ninguém saber porquê. Faria tremer a Inglaterra, a Itália, a Espanha. Seria obrigado a sair da Rússia e um general protegeria a retirada, morrendo muitos na neve. Olha como ele prevê a queda de Napoleão aqui na Rússia, né? Na época em que ele entra no inverno rigoroso da Rússia. E muitos soldados franceses ali, napoleônicos, morrem. Ele vai prevendo também a Guerra Franco-Prussiana, a Primeira Guerra, a Segunda Guerra, e vai destilando toda essa sua percepção de uma forma muito clara. E outras aqui, ele vai trazendo no livro várias reflexões. Outras previsões são camufladas. Vejam aqui essa imagem da Inquisição, que os bruxos, os adivinhos, as pessoas que mexiam com ervas, com remédios, muitas vezes incompreendidos pela época medieval, pela Inquisição, pela imposição da Igreja Católica, eram queimadas. Então, ele tinha sempre esse cuidado de fazer com que as suas
os seus relatos, as suas previsões não fossem taxados de bruxaria. E ele vai camuflando as suas revelações e muitas vezes também porque ele não compreende do que fala, do que ele está vendo, as suas visões não deixam claro nem para ele mesmo do que se trata. Então ele vai falando, por exemplo, dos aviões da Primeira Guerra, que são pássaros esquisitos e barulhentos que aparecem e logo desaparecem, como uma apologia àqueles que estão sendo bombardeados e caídos. E aí ele vai construindo toda uma referência da guerra segundo o seu olhar. E em alguns momentos, na carta do Henrique II, que ele é um documento que ele traz também muitas revelações, ele começa pelo fim e depois volta ao princípio, fazendo um trocadilho para camuflar essa sua dimensão vidente, essa sua percepção espiritual, que muitas vezes é condenado pela Igreja Católica. Quando ele se refere ao Hitler, ele chama de Rister, que é o antigo nome do rio Danúbio, e que está descrito aqui no livro, na página 103. Como ele fala aqui, a explicação do autor e também a forma como se refere Nostradamus. A Hitler chama Rister, nome que Rio Danúbio teve outrora, perto do qual Hitler nasceu. Hitler era vegetariano, abstêmio, com o intuito de não engordar, era o belo Adolfo. E aí Nostradamus define assim: durante 9 anos, o magro manterá o reino de paz. Na Centúria 2, 9. E aí, em 1930, o Partido Nazista, ele entra para o Partido Nazista e fica ali até a explosão da Segunda Guerra Mundial, quando Nostradamus já se refere a Hitler de outra forma. Depois, tornar-se-á sanguinário, morrerá por ele grande povo sem fé e lei, que é o povo alemão, né? E morto e será morto por um muito mais complacente, quer dizer, um norte-americano que entra e define a guerra. E ele coloca aqui Nostradamus como o fim da guerra, neste momento que ele morre. Existe também uma reflexão sobre Petain, que é um líder também francês, político, que ele chama de O Velho. E também Auducci Mussolini ele chama Duque. E vai transcrevendo assim, de várias formas, o nome dos países, o nome dos políticos, de uma forma velada, para que ele seja, então, somente entendido por aqueles que tiverem grande capacidade de compreensão. Uma das primeiras profecias foi sobre a morte do rei Henrique II, que aconteceu em 10 de julho de 1559. Ele vai prever a morte do rei de uma forma muito diferente e sui generis. Ele fala o seguinte na sua centúria, na sua análise: o jovem leão vencerá o ancião no campo de batalha, apenas numa batalha. Vai furar os seus olhos através de uma gaiola dourada. 2 feridas farão uma, e então morrerá em morte cruel. Então ele faz essa previsão, o rei dá risada dessa previsão, porque ele não vai participar de nenhuma batalha. E aí, no momento em que existe uma comemoração no reino, e aí naquelas brincadeiras de torneios, o rei resolve participar. Mas ele pensa antes nessa profecia de Nostradamus. Então ele coloca na cabeça um elmo de ouro. E aí é muito interessante porque Nostradamus chama o elmo de gaiola dourada, ao invés de elmo, não é? E ele vai ser perfurado com a lança, os pedaços da lança vai perfurar a cabeça e o rei vai ficar 10 dias de cama até morrer, sofrendo muito. E aí Nostradamus faz essa aqui, vai furar os seus olhos através de uma gaiola dourada, quer dizer, o elmo dourado, né? 2 feridas farão uma, quer dizer, os pedaços dos estrilhaços que vão cair na cabeça e no olho. E então morrerá em morte cruel, quer dizer, ele vai passar 10 dias sofrendo muito até morrer. Após essa profecia, a fama de Nostradamus se espalha pela corte inteira. E ele vai se tornar conselheiro da corte
de Catarina de Médici. Ele começa a ter um prestígio muito grande, uma fama muito grande. Nostradamus era médico e viveu no período da Grande Peste Negra. Era a peste bubônica e era conhecido como peste negra porque fazia umas feridas pretas pela pele, umas pústulas escurecidas. E Nostradamus trabalhou muito pela cura da peste. A sua família, que era composta de sua esposa e 2 filhos, morreu nessa peste. E aqui também está uma máscara que foi inventada naquele período, que eles acreditavam ser uma máscara que protegia da peste. Eles colocavam os perfumes ali dentro desse bico, na frente do rosto, para poder sentir o perfume e não sentir o odor da morte, acreditando que tudo que cheirava mal é que matava as pessoas. E o fato deles estarem com um perfumezinho na ponta da máscara ia fazer com que eles não morressem, o que era apenas uma ilusão, né? Era o medo da morte que eles criaram essa máscara na ilusão de se proteger, porque sabe-se que nesse período aí a morte ia realmente alastrar e levar muitas pessoas, como foi o que aconteceu. E Nostradamus, com a sua sapiência, curou muita gente na peste negra, sobreviveu à peste, apesar da sua família, composta da sua esposa e 2 filhos, morrerem todos nessa peste. Nostradamus, com o uso de ar puro e água limpa, conseguiu curar muitas pessoas. Nostradamus previu a própria morte em 1566. Ele descreve, aqui no livro está descrito, olha como ele vai dizendo como vai ser a morte dele. De volta de uma embaixada, nada mais fará, irá para Deus. Próximos parentes, amigos, irmãos de sangue, achá-lo-ão morto, perto do leito e do banco. E ele coloca realmente onde foi achado morto pelos parentes, após a visita ao rei Carlos IX, que eles fizeram nesse dia. E aí, em 2 de julho de 1566, aconteceu realmente como previu Nostradamus. E ele faz também uma carta a um amigo, que ele fala o seguinte: aqui minha morte está próxima. No dia 1º de julho, na véspera de sua morte, ele precisou para este amigo: já não me vereis com vida ao nascer do sol. E previu a própria morte. E também ele previu a violação do seu túmulo em 1791. Porque ele sabia que seria violado, que o seu túmulo ia ser aberto. E ali, no período da Revolução Francesa, alguns soldados embriagados entraram, abriram o túmulo de Nostradamus. E a maior surpresa que tiveram foi que o cadáver tinha na sua frente uma placa escrito maio de 1791, já prevendo que o caixão dele ia ser aberto e violado. E ele escreveu anteriormente sobre isso em seus presságios. Ele escreveu: o homem que abre o túmulo quando é encontrado e que não o feche imediatamente, o mal virá para ele que ninguém será capaz de provar. E dizem que após a violação do túmulo, os soldados foram abordados lá fora por outros inimigos e foram assassinados. E aí, mais uma vez, a surpreendente previsão da sua morte, da sua violação, da violação do seu túmulo. Muito impressionante. Nós sabemos que as previsões são muito anteriores à nossa era. Desde muito antes de Moisés, os antigos profetas fizeram previsões acerca da vinda de Jesus, acerca das cidades que estavam próximas a desaparecer, acerca do dilúvio, acerca de várias questões que ocorreram verdadeiramente na vida das pessoas. E nós temos grandes profetas do Antigo Testamento, o profeta Daniel, o profeta Zacarias, o profeta Isaías, que deixaram previsões para a humanidade muito profundas que até hoje são estudadas, inclusive a do Apocalipse de João, que nós até hoje estudamos
e ficamos pasmos com as previsões, né? Então, aqui eu vou trazer a percepção das 3 grandes revelações, como eu falei para vocês lá no começo do vídeo. Aqui eu trago Moisés, essa figura importantíssima, que é o ápice do Velho Testamento, que traz os 10 mandamentos, ou seja, as leis de Deus, ali descrita nas tábuas das leis, de Deus, que estão até hoje imortalizadas por essa história magnânima que é a história dos israelitas. E ele fala, na sua fala, Moisés traz que para o povo dele não haverá agoureiro, feiticeiro, mágico e quem pergunte aos mortos. Mas nós sabemos que o povo israelita que seguiu Moisés era um povo ainda muito infantil nas coisas do céu, nas coisas da mística e da mediunidade e das coisas sagradas. Era muito brutal. Então, Moisés, conhecedor que era das grandes revelações espirituais, porque foi criado como príncipe do Egito e conhecia profundamente a magia, conhecia a mediunidade, o contato com os mortos, a reencarnação. Não podia permitir que aquele povo embrutecido manipulasse essas forças, porque já sabia do perigo que era manipular estas forças assim, de forma aleatória. Então, ele vai fazer essa recomendação. E aqui no livro, que nós temos aqui da análise de Nostradamus, nós temos uma referência ao povo de Israel e como era a sua conduta, a sua forma de ver o mundo. E tá aqui, olha, ele traz, aspas, lendo-se os livros de Moisés e dos profetas, vê-se que o povo israelita era avarento, rebelde, volúvel, irrequieto, frenético, perqueridor da verdade divina, que cometia grandes pecados de inversão e perversão sexual, os quais Moisés frisa com minúcias rudes, claríssimas, para que não hajam dúvidas de interpretação no Levítico 18, Deuteronômio 27 e 23. Todos os profetas frisam a ideia do Deus único, né? Moisés traz o Deus único aqui, mas ele sabe que o povo dele tinha uma grande tendência ao politeísmo, oriundo das antigas religiões. E aí ele vai fazendo aqui, ó, vê-se que Moisés tem uma voz trovejante contra esses pecados, dizendo-lhe que não fizesse como os egípcios pecadores, como os homens anteriores ao dilúvio e como os de Sodoma, Gomorra, Babilônia. Ezequiel cita os pecados de Jerusalém, dizendo que ela era pior que Sodoma. Então, vamos perceber aqui que Moisés, para conter o seu povo, teve que criar leis duras, impedir que o povo se lançasse à destruição de toda a sua obra do monoteísmo. Mas nós vamos perceber também que Moisés lança pragas, 10 pragas no Egito, que segundo o livro de Rochester, que fala sobre a vinda de Moisés, o faraó de Menefitá, você pode procurar esse livro, fala sobre a vinda de Moisés de uma forma maravilhosa. Mostra o conhecimento que Moisés tinha, inclusive utilizou quando fez surgir no Egito as 10 pragas. Então, essa dica de não fazer mágica nem perguntar mortos era uma dica que ele dava ao seu povo, mas que ele dominava e fazia com que ali acontecesse de forma que ele pudesse dominar e construir a sua trajetória espiritual profunda. Porque nós sabemos que a Torá de Moisés, que são as leis de Deus, nós sabemos que a Torá tem 70 faces. Então, toda vez que a gente falar de leis de Deus, que a gente fala dos 10 mandamentos, que são as leis de Deus, do Evangelho de Jesus, que são as leis de Deus, que são aqui a revelação kardeciana, através de Allan Kardec e os Espíritos, que também são as leis de Deus, nós temos que pensar nessa reflexão, que a Torá tem 70 faces. Então, nós fazemos uma análise, mas são infinitas as possibilidades de construção e de percepção dessas verdades. Eu trago também as previsões segundo Jesus de Nazaré.
descrito em Atos dos Apóstolos. Nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos mancebos terão visões, e vossos anciãos terão sonhos. Então ele está mostrando aqui que no final dos tempos, quando a humanidade já estiver amadurecida, já estiver se retirando do planeta de expiação e provas, no início aqui do período de transição planetária, que é o que nós estamos passando, muitos médiums irão também profetizar e trazer revelações espirituais. É o que nós observamos aqui no Brasil, inclusive, a revelação espírita, os livros de Chico Xavier e de tantos outros médiuns que trazem as revelações espirituais através de sonhos, de visões, de psicografias, não é? E de outras mediunidades. E vamos aqui trazendo essa fala de Jesus para que a gente perceba que na medida em que nós evoluímos e nós estamos prontos para receber essas bênçãos que vêm da espiritualidade maior, as profecias vão se tornar cada vez mais naturais e a mediunidade também. Já no livro A Gênese de Allan Kardec, nós vamos ter também as referências dessas questões de previsões, de profecias, que é conhecida aqui por nós como a teoria da presciência, que está aqui no capítulo 16 do livro Gênese de Allan Kardec. O livro A Gênese fala dos milagres e das predições segundo o Espiritismo. E ele vai explicar para a gente que é possível se prever o futuro. Veja só a lógica que nos traz Kardec. Ele fala o seguinte, aspas para Kardec. Suponhamos um homem colocado sobre uma alta montanha e considerando a vasta extensão da planície. Nessa situação, o espaço de uma légua será pouca coisa. Ele poderá facilmente abarcar de um só golpe de vista todos os acidentes do terreno, desde o começo até o fim do caminho. Então, ele quer dizer que numa posição do alto da montanha, olhando de cima, você pode perceber muito mais do que aquele que está caminhando lá embaixo, contornando as montanhas. Esse que está em cima pode prever, por exemplo, uma catástrofe logo na frente, porque de cima ele é capaz de perceber o que o outro embaixo da montanha, lá no solo, não percebe. E é isto que faz com que alguns espíritos iluminados possam prever o futuro, porque de onde ele está não existe nem tempo e nem espaço em relação àquele que está na Terra. E aqui ele fala aqui, concluindo mais embaixo, o futuro é para o viajante, para o homem da montanha é o presente. Quer dizer, que para o homem da montanha é o futuro, mas para o viajante, o que está abaixo, é o presente. A extensão e a penetração de sua visão são proporcionais à sua depuração e à sua elevação na hierarquia espiritual. Então, é possível sim prever o futuro. Por quê? Porque as almas mais sutis têm a possibilidade de enxergar mais de longe e prever aquilo que vai ser enfrentado lá na frente, mesmo porque existem as leis, a lei do progresso, a lei da destruição, a lei de causa e efeito que estão sempre atuando em nossa vida. Então, a partir do conhecimento das leis e da percepção para além da mesquinhez material em que vivemos, é possível perceber o futuro da humanidade. Mesmo assim, devemos considerar que o nosso livre-arbítrio é também a possibilidade de mudar essa direção, porque senão nós seríamos apenas fantoches da divindade. E sabemos que as previsões, segundo o Espiritismo, muitas vezes são feitas para que elas não aconteçam, como se fosse um aviso para a humanidade. Olha, percebam que isto acontecendo não será bom para a humanidade. E sendo assim, podemos tomar outro rumo e modificar a trajetória a fim de melhorar o resultado final.
essa foi apenas uma pequena reflexão sobre as profecias, sobre a mediunidade, sobre visão de mundo, sobre o futuro que nos aguarda. Então, eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, curte, compartilha, deixa seu like e se inscreve no canal. Muito obrigada!